Oi, Giz. Tudo bem, meu querido? Eh, Andei pensando esses tempos atrás, conversei com alguns colegas, inclusive na escola, e queria fazer essa reflexão contigo. Qual o lugar mais solitário que a gente pode ter no nosso dia? Já pensou nisso? Às vezes você acha que é solitário estar em casa sozinho, às vezes está na rua sozinho, sei lá. Mas sabe qual é o lugar mais solitário para mim? A sala de aula. Ué, mas como assim a sala de aula tá loucona? Você tem lá quase 40 alunos em cada sala, você entra, sai de uma, entra em outra, sai de uma, entra em outra. Eu vejo e converso com, sei lá, mais de 300 alunos no dia. No dia. Ai, que loucura. Mas sabe por quê? Eh, a gente vive uma crise estética, uma crise política, uma crise ideológica, ao meu ver, tá? E aí, enfim, você é meu diário, eu vou escrever o que eu acho que eu tenho que escrever em você, então é sobre. Eh, a gente vive essa crise na educação. Isso já tem alguns anos, mas nos últimos anos isso tem piorado. Vou te explicar por que que eu me sinto muito solitária em sala de aula, Giz. Quando eu entro na sala, e sim, cada sala tem mais ou menos aí 40 alunos. Isso porque eu tô numa escola que as salas não estão superlotadas, mas dependendo da escola, do bairro, do lugar onde você está, a sala pode ter até 60 alunos. Esse processo de superlotação ainda acontece, tá? Então, um adendo importante a se fazer eh, sobre esses números. Quando eu entro na sala, você tem lá uns 40 alunos, 20 estão no celular, 10 estão trocando ideia entre si, 3 ou 4 estão prestando atenção em você. E aí eu entro, dou bom dia, pergunto como que eles estão, faço a chamada, porque ai de mim se eu esquecer, né? É todo no sistema agora, não posso começar a aula de outro jeito, tem que ser desse. E aí faço lá a chamada, hum, chamo a atenção, galera, bora lá, vamos começar o nosso dia. O conteúdo de hoje é esse, o objetivo é esse, pá. A gente vai por esse caminho aqui, fechou? E aí continuam os 20 alunos no celular, os 10 alunos trocando ideia, alguns dormindo e alguns outros, poucos, prestam atenção em você. Quando a gente prepara uma aula e a gente acha que vai ser um puta de um aulão, que não sei o quê, e aí você entra mó animado, que não sei o quê. Esses dias eu bolei um jogo de RPG, nossa, nem dormi pensando, nossa, vai ser isso, vai ser. Não foi. Expectativas foram destruídas. Eh, Enfim. Ah, ué, mas no celular não é proibido na sala de aula? Cara, vamos falar sério aqui, entre nós, tá? Que porra de lei é essa? Não deu certo, pelo menos na maioria das escolas que eu tenho contato, tenho amigos próximos trabalhando, não, não funcionou. Até porque a lei que foi instituída esse ano, ela chegou e falou assim: "Ah, agora está proibido o uso do celular na sala de aula". "Ê, ah, então o professor também está proibido". Então, cara, eu queria muito estar proibida de usar o celular, só que o celular é o único aparelho que eu tenho para entrar na porra do sistema e fazer a chamada, porque a escola muitas vezes não tem esse aparelho para me dar, então eu vou usar o meu aparelho para registrar a chamada, para fazer o registro de aula, para pegar a porcaria do material digital que eu tenho que usar, entendeu? Com o meu material. É sobre. Desculpa. E aí, Giz, se liga, eh, a gente tem essa lei, que na prática ela proíbe o uso do celular em sala de aula por parte dos alunos, mas quem vigia os vigilantes? Quem fiscaliza essa lei? Quais são as ferramentas que a escola tem hoje de fazer cumprir essa lei? Porque assim, eu sempre fiz isso, tá? Quando eu dou prova, quando eu dou alguma atividade avaliativa, que eu preciso saber onde eles estão, o que que eles entenderam, sem o auxílio do ChatGPT e outras ferramentas. Eu recolho o celular deles, gente, ó,
vou deixar o celular de vocês aqui em cima da minha mesa, essa prova é sem consulta, vamos lá. Eu sempre fiz isso. Mas na atual conjuntura, se eu tiro o celular do aluno, quem me respalda? E já aconteceu, tá? Não é novidade. Oh, meu Deus, aconteceu lá numa escola. Não, acontece todos os dias em sala de aula. A gente vai falar num outro episódio sobre a violência contra o professor. Se eu compro essa briga com meu aluno fala: não, não vou te dar o celular, e aí eu vou jogar a lei na cara dele, e ele vai falar: tá bom, pega. E aí acontece qualquer coisa com o celular, quem responde? Adivinha, querido? Ah, acertou, miserável. Pois é. A escola não me dá nenhum respaldo para fazer garantir essa lei, né. E essa lei ela foi colocada, foi posta de um jeito muito arbitrário, sem dialogar com a comunidade, com os alunos, causou um puta de um estresse no começo do ano, e pelo menos onde eu tô, a direção falou: "Olha, não vou comprar essa briga, é proibido, quem quiser recolher o celular recolha, mas é por sua conta e risco, tá. Então, primeira crítica, a gente não tem nenhum respaldo do Estado para fazer cumprir essa lei e não tem estrutura também, né. A gente vai falar das plataformas digitais aí, muitas das vezes, como a escola não tem aparelho suficiente para todo mundo, quando o prof entra em sala: "Ah, vamos fazer lá a redação e leitura. Ah, vamos fazer o speak. Ah, vamos fazer o Matific, o Can sei lá, enfim, essas outras 20.000 plataformas que substituíram a nossa criatividade de dar aulas. E aí, muitas vezes, o professor vai usar do aparelho do aluno, porque é o que tem. Eu uso meu aparelho para trabalhar, o aluno usa o aparelho dele para estudar, porque a escola não tem aparelho suficiente. Olha só que mágica, né? Que lei super efetiva, eficaz, né? E para além disso, enfim, várias tretas. Eh colegas meus já foram desacatados, porque o aluno não quis dar o celular, falou da lei e o aluno, enfim, colocou o professor abaixo, falando que não ia entregar, que não sei o quê, que o aparelho é dele, pá-pí-pí, enfim. Então é uma briga que para comprar a gente precisa de estrutura, tá. Segundo ponto, eh, mas eu vou voltar para a questão da solidão da sala de aula, é que o celular é um negócio assim, o joguinho é muito mais interessante do que a minha aula. Porra, sem dúvida, né. Eu não tenho a atenção deles. Eu não consigo competir com o joguinho deles. "Ah, professora, mas você precisa ser criativa. Ah, professora, você precisa usar metodologia ativa". Camarada, primeiro, se você não é professor, você não tem que falar porra nenhuma, ok? Segundo, se eu entrar vestida de palhaça, eles não vão perceber nada de diferente. Se eu entrar com uma melancia pendurada no pescoço, eles não vão perceber nada de diferente, porque eles simplesmente não nos notam. E aí você tem esse grupinho aí, que é a grande maioria, que tá com o celular o tempo todo. Tem outro grupinho que tá fofocando sobre a vida, porque logicamente a fofoca é muito mais interessante que a minha aula, e tá resolvendo tretas, amorosas ou não. Gente, que fase incrível, né? Porra, que saudade da minha adolescência. Tinha pouquíssimos boletos para pagar, a vida era mais leve. Eu até entendo. Enfim, e aí você tem essa galera fofocando sobre a vida, tem uma galera que dorme, e aí vou deixar uma outra ponta aqui. Eh, eu dou aula majoritariamente, de manhã, né, e aí eu até entendo, eu odeio acordar cedo, inclusive até hoje, né, eu trabalho há mais de 20 anos, e sempre trabalhei de manhã, e eu odeio trabalhar de manhã, porque eu não sou uma pessoa que eh, gosto de acordar cedo, mas a gente acorda, né, porque é a vida, tem que pagar a conta, não tem muita escolha. E eu entendo que os meninos e meninas às vezes chegam super sonolentos em sala de aula e tal, eh, mas você vai perguntar, às vezes, é porque esse menino, essa menina ficou até 3 da manhã no celular, ó o celular de novo, né. E aí é lógico que ele vai estar com sono, porque ele levantou às 6 para estar na escola às 7. Eu falo demais, e afinal deve ser a minha aula que é pouco interessante para esse estudante, né. Enfim, diz, a sala de aula é um lugar muito solitário,
E aí, por mais que a gente invente, por mais que a gente tente, é muito frustrante algumas vezes, porque você planejou, você pensou, você tira o material do bolso, claro, porque na maioria das vezes não tem na escola. Eh, Você pensou, você fritou, você foi dormir pensando nisso, acordou dormindo nisso, você foi na feira pensando nisso, e aí quando você vai colocar em prática, né, é, não foi tudo aquilo. A gente imagina que vai ser um puta do aulão e, enfim, não é. Mas não é pelo engajamento deles, saca? Se a gente conseguisse a atenção deles, eu acho que a vida seria mais simples, mais leve, não sei. Mas a sala de aula é um lugar extremamente solitário, extremamente. Hoje a gente compete com as IAs, hoje a gente compete com o joguinho de celular, hoje a gente compete com as plataformas, e isso tem minado muito a nossa criatividade, em sala. A nossa e a dos alunos, né, porque a gente está tão preso dentro de uma estrutura de educação que foi pensada, projetada e hoje é uma política de Estado, eh, que matou o que a gente tinha de criatividade, cara. Eh, eu fiz vários projetos ao longo desses anos na educação e foram projetos incríveis. O meu cantinho pedagógico aqui em casa, eh, tem esculturas, tem quadros, tem pinturas de fantásticas de alunos e alunas que fizeram ao longo dessa minha caminhada na educação, e eu sabia que se eu deixasse na escola ia para o lixo. Então eu pedi autorização deles: "Ou posso levar para casa?". Então na minha estante, no meu escritório, na minha sala, tem quadros e tarefas e atividades de alunos que são incríveis, porque os nossos meninos e meninas ainda são muito criativos. A gente só precisa de espaço, a gente só precisa de tempo. A gente só precisa de liberdade para trabalhar em sala de aula e despertar em nós, professores, essa criatividade e nos nossos meninos e meninas, porque eles são criativos, nós somos criativos, né? Eh, Cara, tanto projeto massa que a gente já fez na escola, tanta coisa, tanta mobilização, enfim. Mas a sala de aula está um lugar bem solitário atualmente, porque é isso, a gente está preso dentro de uma rotina, de uma estrutura, de uma lógica de educação que não nos permite ser criativos, que não nos permite, vivenciar a educação para além da sala de aula, na prática. Puta, esse ano eu fiquei muito feliz que eu consegui levar minhas turmas de ensino médio para os museus. Há anos eu não conseguia fazer isso, né. E cara, foi uma experiência incrível, foi muito legal. Nesse dia eu não senti solidão. A gente visitou Eu visitei o Museu de Zoologia com os primeiros anos do ensino médio, porque tinha a ver, né, com o que a gente estava estudando, sobre a história, sobre os fósseis, sobre as fontes históricas. E aí a gente foi visitar o Museu de Zoologia na USP, foi muito massa. Os alunos adoraram, foi muito, muito legal. Depois eu fui com os segundos anos no Museu do Ipiranga, porque a gente estava falando sobre a história do Brasil e o Brasil colonial, e o museu tem tudo a ver com essa fase da história. E com os terceiros anos a gente foi no Memorial da Resistência, ali na Luz, maravilhoso, meu lugar preferido de São Paulo, e também foi uma experiência incrível, cara. Inclusive fomos de trem com os alunos de terceiro ano do ensino médio, porque não tinha ônibus. Para essa excursão, a gente não conseguiu busão, mas tá valendo. Então tá vendo? Quando a gente tem espaço, quando a gente, consegue sair um pouco dessa estrutura de educação, de plataforma, de tela, a gente consegue fazer um trabalho muito massa. É só deixar a gente trabalhar. Porra, vem, confia, a gente trabalha bem. E é cada trabalho incrível de projetos que os meus colegas já fizeram. E, cara, isso mobiliza a escola, isso dá vida para a escola. Isso não nos deixa solitários. Olha só que interessante. Quando a gente trabalha projetos, dinâmicas, quando a gente sai da escola, isso cria laços, isso cria afetividade. Agora, quando a gente está como nós estamos, eh,
que entra professor, entra professor, sai professor, é tela, é plataforma, é demanda, é isso, é meta. Esquece. Isso tem matado a nossa criatividade e o nosso gosto pela sala de aula e tem nos deixado muito mais solitários. É sobre, Giz. Até a próxima. A gente vai pensando alguns causos nos próximos capítulos. Abraço.